Olá, meu nome é Pedro Vasconcelos e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal dedicado aos alunos. Hoje estou aqui num novo vídeo de uma temática que vou passando já para o computador, que vai ajudar os meus alunos agora a fazerem um trabalho usando o controle de versões Git. Neste caso estou-lhes a instruir com HTML5 e CSS3, dar-lhes um cheirinho dessas duas linguagens de formatação para que possam fazer um trabalho em grupo e aí testar as funcionalidades todas do controle de versões Git. Se ainda não visses os vídeos da controle de versões Git, vou deixar um link no canto superior direito, bem como também do standard SQL para consultas à base de dados, também podem interessar, também deixo no canto superior direito. Hoje então vou falar sobre introdução ao HTML5 e CSS3. Estou um bocadinho constipado e desde já peço desculpa pelo meu estado, mas pronto, acho que consigo na mesma fazer o vídeo, um bocadinho com o nariz tapado, entre aspas. O que nós vamos hoje usar é o Microsoft Visual Studio Code e também o nosso browser. Eu vou provavelmente usar o Edge, mas pode usar o Google Chrome ou outro qualquer browser que tenhas instalado no teu computador. Falando então agora da estrutura de HTML, neste caso a estrutura de HTML5 começa com um document type, em que digo que é um ficheiro HTML é um ficheiro que está formatado em XML, ou seja, linguagem de marcação, e neste caso o document type vai-me dizer que é o HTML, ou seja, é um ficheiro em HTML. E depois vou ter um HTML e fechar HTML, todas as tags que abram têm que fechar, e neste caso, dentro deste HTML vou ter então a minha página propriamente dita. Dentro da minha página tenho o meu cabeçalho e tenho o corpo da página. O cabeçalho serve para... já vamos ver para que é que serve, e depois temos então o corpo onde vai estar a página formatada com o conteúdo que eu efetivamente queria. Vamos então para o slide seguinte, para o cabeçalho, e no cabeçalho aqui o que vamos fazer é, na primeira instrução, é dizer qual é o tipo de caracteres que vamos usar. O mais usado, o standard, é o TF8, que suporta uma série de caracteres e suporta os nossos caracteres latinos, mas existem outras codificações que podes encontrar, mas o TF8 é mais generalista. Depois posso criar metadados tais como o autor, em que estou a dizer que o autor sou eu, Pedro Vasconcelos. Existe N outros metadados que podes pesquisar, eu aqui não vou esmiuçar muito isso. Também podia aqui no head alterar o ícone, por exemplo, da página, entre outras coisas, e dar um título a dizer a minha primeira página. E fecho assim o head. Eu já vos vou mostrar isto na prática, mas para já, continuando aqui na apresentação, para perceber a estrutura de um ficheiro HTML. Depois do head temos então o body, e dentro do body aqui é que vai a diferença grande do HTML5. Enquanto que o HTML4 ou inferior, a estrutura, não havia uma estrutura semântica criada, ou seja, era tudo divs dentro de divs, dentro de divs, dentro de divs, ou seja, contentores dentro de contentores. Aqui não, existe uma semântica para cada uma das partes, ou seja, neste caso, dentro do meu body tenho um header, um main e um footer. Um header é o meu cabeçalho da página, o main é a parte central, onde eu tenho o conteúdo da página, e o footer é o rodapé. Depois, dentro do header e do footer, posso ter uma navbar, entre outras coisas, não é? Mas uma barra de navegação, e dentro do main tenho então artigos. Depois, dentro dos artigos, tenho secções e posso ter asides. Okay? Já agora, esta parte aqui de article e depois ao lado um aside, pode ser assim, pode ser o aside dentro do próprio artigo ou dentro da própria secção. Ou seja, aqui é mais ou menos moldável o aside, todo o resto não. É esta a estrutura que deves seguir e é este o conteúdo. E isto aqui faz com que os motores de pesquisa saibam que isto aqui é uma secção deste artigo. É mais para dar significado, ou seja, usar só divs ou usar isto em termos visuais é a mesma coisa, em termos de significado, de semântica para os motores de pesquisa
é diferente e daí o HTML5 estar muito melhor do que o HTML4 porque dá significado às coisas e organiza, efetivamente, standardiza a organização de uma página. Vamos então olhar aqui para o header, dentro do nosso, neste caso estamos a falar do nosso, dentro do nosso body, vamos ter então, vamos preparar para já o header, depois o footer e depois o nosso main. Dentro do header, então, temos um age group, ok? Entre o age group, o que vou escrever é um título H1 chamado Hello World e um subtítulo, ou seja, H2, de a minha primeira página em HTML5. Depois fecho o age group. Porquê é que eu fiz aqui um age group que tem um título e um subtítulo? Eu podia não usar o age group, simplesmente como tenho logo dois títulos seguidos, uso, inclusive eu posso querer formatar aquele bloco para os dois H1 e H2 e então uso a formatação para o age group. Ou seja, é bom nós usarmos as ferramentas de semântica do HTML5 e vais ver depois na prática como é que isto aqui se processa. Depois faço uma navigation bar, ou seja, uma nav, em que depois tenho dentro neste caso um UL, ou seja, uma lista não organizada. Depois existem as listas ordenadas, que são OL, ou seja, existe o OL que é não ordenado e o OL que é ordenado. O ordenado, o que aparece é cada uma das listagens, cada um dos bullets, iria ser com 1, 2, 3, como é um UL, vai aparecer assim um ponto e o conteúdo disto. Dentro de cada este LI tenho aqui 4 links, o A é de Anchor, ou seja, âncora, e depois tenho href, onde referencio uma página e depois aqui o cardinal é não referencio nada, ou seja, é um link para nada. Neste caso, esta âncora vai fazer um link para o index.html e o que vai nos mostrar no ecrã vai ser o home. Isto é que vai ser o nosso link, depois vamos ter um sobre e um contactos. É este o nosso menu de navegação. Depois fecho o navigation bar e depois o header. Vamos então agora ver como é que ficou o footer. O footer, não meti aqui outra navigation bar, só meti o copyright 2022, Pedro Vasconcelos. O copy, o que faz é o C de copyright. Vá. Depois do footer temos então o nosso main, ou seja, tínhamos o header, o footer e agora a nossa parte principal, onde vai ter o conteúdo da página que estamos a ver, em que aqui vamos dividir por um artigo ou vários e depois esse artigo por várias secções e depois um aside. Vamos fazer exatamente isto. Neste caso, que foi criado um só artigo com duas secções. A primeira secção é tem um header 1 chamado artigo 1, que tem depois um parágrafo, P/P é um parágrafo em que diz blá blá blá, e depois tem uma figura. Essa figura é uma imagem cujo source, ou seja, o caminho para ela, é log.jpg, ou seja, está na mesma pasta que o meu ficheiro index.html e em texto alternativo vai dizer logo. Isto é importante, criar um texto alternativo para que na prática os motores de pesquisa percebam de que é aquilo feito. Ou seja, o que é aquela imagem, o que é que trata, porque ele não consegue, existem já algoritmos inteligentes para definir qual o significado da imagem, mas mesmo assim não são 100% fiáveis, ou seja, deve-se ter mesmo um texto alternativo a cada imagem. E depois então temos um fig caption, ou seja, um texto mesmo por baixo que me diz que é a figura 1, 2 pontos, logotipo, neste caso é mesmo um subtítulo para a minha imagem. Acaba a figure, ou seja, acaba a minha imagem e depois a minha secção, e depois há uma segunda secção cujo subtítulo em header 2, ou seja, os headers é desde 1, 2, 3, 4, 5 e o header 1 é o maior, depois vai diminuindo até o header 6 e neste caso o subtítulo tenho depois um parágrafo chamado As Cachaquetas e acaba aqui a secção. E depois acaba assim o artigo e por sua vez o main que não está aqui, mas será... não é para fechar o main, porque a página continua, tem um segundo artigo, ou seja, há um BR é um enter, e depois tens um segundo artigo que tem uma secção chamada artigo 2, que depois tem lá outra vez blá blá blá. Fecho o artigo e depois tem um aside, ou seja, algo que está ao lado,
que se chama curiosidades. Atenção, o aside pode estar ao lado, pode estar em baixo, agora vai depender da forma como tu vais formatar. De momento nós não formatamos nada porque estamos em HTML5. E fecha então o main. No final, compilando, esta é a nossa página. Eu vou-te mostrar aqui no nosso computador. Neste caso vou... E agora aqui do lado do computador vamos botão direito rato, fazer mais opções e depois aqui abrir com o code. E aqui ao abrirmos com o code, vamos ver aqui a nossa diretoria. Nós para já o que fizemos foi exatamente este ficheiro index.html com o texto que na prática mostrei-vos no vídeo. E agora vou pedir para abrir isto no meu browser, neste caso no Edge, para ver o resultado dele. Ou seja, se colocar aqui, cá está, esta aqui é a minha página em que tenho o Hello World, okay? O meu header, o header group, ou seja, estes dois elementos fazem parte do meu header group, em que tenho aqui o meu header 1, o meu header 2, depois a minha barra de navegação com links, link sobre que não vai dar lá nenhum, ou diz o link home que vai me recarregar esta página. Aqui não dá para ver, mas esta página está a ser refrescada sempre que eu carregar em home. Depois tenho contactos, que vai dar exatamente a mesma, neste caso não tem link, o contactos e o sobre tem o cardinal, ou seja, fica na própria página. Depois temos aqui então o artigo 1, que é dentro de uma secção de um artigo, já no main, em que tenho o artigo 1, tenho o parágrafo blá blá blá, depois tenho a minha imagem, okay, log.png, que foi buscar do meu outro canal, e com uma fig capture, ou seja, um título para a imagem de figura 1, logotipo. Depois acaba a figura, acaba a secção, tem uma nova secção ainda neste artigo, chamado subtítulo, e depois com o texto, o parágrafo Uíscas Chaquetas. Enfim, acaba o artigo, faz um parágrafo, acaba o artigo, faz um enter e escreve um artigo 2, também em Edge 1, ou seja, em um título principal, e depois com um parágrafo chamado blá blá blá, e depois tem um aside com a palavra curiosidades. E depois, no fim, um footer com um copyright meu. Já agora, de notar uma coisa, reparem que subtítulo e título, ou seja, neste caso o H1 e o H2, até estão estranhos, porque o H2 está até, a meu ver, maior do que o H1. Isto porque não há aqui uma formatação do nosso projeto, ou seja, nós para já ainda só fizemos HTML5 e pelas normas não devemos formatar inline, ou seja, para cada tag colocarmos lá a formatação. Não, devemos usar CSS, ou seja, um estilo, uma linguagem de estilos, em que podemos fazer no próprio ficheiro em cima ou noutro ficheiro à parte. Neste caso vamos optar pelas boas práticas de programação, ou seja, num ficheiro à parte, mas não nesta aula para não tornar o vídeo extremamente longo, ou seja, será no próximo vídeo, então irei pegar neste mesmo exemplo e adulterá-lo para que tenha uma melhor figuração. Por isso, espero que tenhas gostado deste vídeo e não percas o próximo vídeo que será sobre CSS, pegando exatamente neste exemplo que acabamos de fazer. Muito obrigado e mais uma vez desculpa pela minha voz, porque estou doente, e até já.